Olá Joana, seja bem-vindo ao Música em Casa. Muito obrigada pelo convite. Eu gostava que nos contasse o teu início na música. Bom, eu comecei a estudar música aos 5 anos no Conservatório de Música Carlos de Gulbenkian de Braga, onde fiz toda a minha escolaridade até ao 12º. Portanto, eu entrei lá na primeira classe, fiz o ensino geral até ao 9º ano, sempre com música, com ensino integrado, e depois no 10º ano decidi seguir música até ao 12º. O início do estudo da música foi normal com o resto das aulas, não é? Mas de facto desde o início que eu gostei muito de estar em palco. Tive muita sorte da minha primeira professora de piano, a professora Emma Paz Martins, me incutir o gosto pelas audições. E há uma história que eu gosto de contar. Quando eu era aluna mais nova, a professora dizia-me: não te esqueças de abrir a audição com chave de ouro, assim, para me dar aquela responsabilidade, que não era uma responsabilidade má, mas sim, esse gosto de estar em palco foi passado desde pequenina. E tu sabes o momento exato que decidiste seguir música? Não sei o momento exato, mas na altura do 9º ano, em que era preciso decidir a área que se ia seguir, havia várias áreas que eu gostava, mas de facto eu pensei, aquilo que eu gostava mais de fazer era de tocar piano, sem imaginar o que é que seria a minha vida. E aliás, sempre pensando que a minha vida não seria nada do que é agora, mas foi mesmo isso, foi uma escolha com o coração de pensar que aquilo que eu gostava mais de fazer era de tocar piano, e de tocar piano para os outros, que para mim a minha relação com a música tem muito a ver com esta ideia de partilha. E depois, com o passar do tempo, foste-te imaginando como solista, como pianista acompanhador, ou com projetos? Como é que começou isso tudo? Bom, eu quando fui estudar fiz um ano na Royal Academy of Music em Londres, depois completei o curso na Escola Superior de Música de Lisboa. E nessa altura, durante o meu curso superior, eu achava que o que eu queria ser era uma solista de repertório canónico de piano, de repertório romântico, sempre gostei muito. Apesar de que já na altura tinha interesse por alguma música contemporânea. E quando estive em Londres percebi que havia muitos alunos a trabalhar em obras de estudantes de composição e que havia esse hábito de estrear obras dos colegas. Portanto, quando eu vim para Lisboa, vinha com essa energia, tanto é que os meus colegas compositores estavam a achar um bocado estranho porque é que havia uma pianista que até queria tocar as obras deles. E foi nessa altura que começaram os concertos de peças frescas organizados pela Escola Superior de Música, e nessa altura comecei a trabalhar com os compositores, comecei a ter gosto nisso, e essa emoção de estrear obras. E as coisas depois foram acontecendo. Eu sempre tive muitos amigos fora da música clássica que me foram dando dicas de cinema, de dança. Portanto, a minha relação depois com a música começou ter a ver também com a relação com as outras artes. E entretanto depois comecei a trabalhar com dança, com teatro, com cinema, e a coisa foi se desenrolando normalmente. Mas quando acabei o curso superior fui professora, vários anos na Metropolitana, fui também pianista acompanhadora na Escola Superior de Música e na Metropolitana, fui pianista dos pequenos violinos da Metropolitana, um grupo de Metsu Suzuki. Portanto passei por aí, mas depois a determinada altura, isto em 2010, quando já tinha acabado o mestrado em Évora, senti que a minha energia tinha que ser toda canalizada para os meus projetos artísticos e para as ideias que eu tinha e que gostava de concretizar. Portanto, nessa altura tomei uma decisão bastante polémica com a minha família de decidir se deixar o ensino e tornar-me freelancer e enfim, abraçar o desconhecido. E Sim. aí, e aí deixaste tudo, as aulas, deixaste tudo? Sim, sim. E então, nessa altura, trabalhava muito com o som de arte Electric Ensemble. Trabalhei também com o Lisbon Ensemble 2021, fazia concertos de música de câmara, tinha os meus concertos, os meus recitais, tudo assim muito ainda no início. E depois, entretanto, em 2012, começou a Capital Europeia da Cultura em Guimarães, onde eu vivia, onde estive também envolvida em vários projetos. E depois tive uma bolsa de FCT de doutoramento. Eu fiz o doutoramento na Universidade de Évora, comecei em 2012 e defendi em 2017, portanto durante alguns anos fui bolseira, o que também ajudou bastante, mas paralelamente fui sempre fazendo os meus projetos e nunca tive, felizmente,
tempos mortos ou que pudesse dizer que tinha tempo para ter tédio, porque tenho sempre muita coisa em andamento. E como é que começa, por exemplo, o projeto do Satie? É um compositor que tu já sempre gostaste muito? Como é que começa isso tudo? Bom, eu conheci Satie como toda a gente, com as Ginopédies e as Gnossiennes, aquela música que faz chorar e que é muito sensível. E a primeira vez que eu toquei Satie foi em 2010, num concerto dos Dias da Música no CCB, um recital chamado Erik Satie, o Peripatético, que foi um recital muito importante na minha vida porque, por um lado, eu pensei na ideia de tocar música de Satie e não só as músicas conhecidas, e por outro lado, intercalar a obra de Satie com música de outros compositores que de certa forma também nunca encaixaram muito bem no canon e que se calhar criaram os seus próprios estilos. Não de uma forma se calhar tão chocante como o Satie na altura, mas enfim, cada um no seu caminho. Esse recital foi importante também porque foi a primeira vez em que fiz recitais sem palmas, porque as peças eram tão curtinhas que eu decidi tocá-las seguidas, ou seja, faço uma pequena, não as toco seguidas, mas há uma pequena pausa, mas concebi o recital como um todo. Ou seja, em alguns casos a última nota de uma peça era a primeira nota da seguinte, ou havia uma relação de quintas, ou um contraste, mas enfim, foi pensado como um todo e isso foi uma ideia que ficou comigo até agora e que continuo a fazer isso em muitos recitais. E o que era para ser apenas um recital em 2010, assim um caso isolado, tornou-se uma paixão, para muitos se calhar uma obsessão, porque a partir daí eu sempre tive muito interesse e é uma das razões também pelas quais continuo muito ligada à música e que tenho esta paixão, é a possibilidade da música fazer pontos com outras artes, mas também as histórias que estão por trás da música. Desde miúda que a partir do momento em que comecei a dar realmente atenção à música, não só pela parte técnica e tocar peças difíceis ou tocar as peças que as pessoas diziam para tocar, sempre me interessou muito as histórias por trás de cada peça, as biografias dos compositores. Portanto, e quando eu tive que escrever, ou quando quis escrever as notas de programa do recital em 2010, comecei a ler mais sobre Satie e foi infindável. Portanto, ainda hoje continuo a comprar livros e continuo nas minhas investigações, porque é de facto uma personagem fascinante e, enfim, continuei a ler, gostei muito de fazer aquele recital, portanto, quis continuar a tocá-lo. E fui visitar a Campa dele a Paris, enfim, a coisa foi continuando, ele foi continuando a viver comigo. E quando eu me apercebi que em 2016 seriam os 150 anos do seu nascimento, senti quase uma obrigação de assinalar a data em Portugal. E então montei ainda hoje eu nem sei como é que eu fiz isso, mas montei uma turnê que inicialmente eram 12 concertos, um concerto por mês em Portugal, em que eu fazia este recital, fazia também uma conferência no conservatório, numa escola de música da cidade onde tocava, sobre Satie, no sentido de divulgar a sua obra dentro dos conservatórios, também para falar da música dele aos professores e aos alunos. E no dia de anos do Satie lançamos uma partitura, uma edição especial de uma partitura de Satie chamada Embrion de Séché, Embriões Ressequidos pela Pianola. Portanto, a coisa foi aumentando, depois em vez de 12 concertos tornaram-se 17 concertos, com concertos também na Holanda e em França. E, enfim, foi uma alegria e foi uma experiência muito forte para mim. Primeiro, esta relação com esta música durante um ano, que é um dos, não digo um problema, mas na música clássica nós temos, por tendência, passa-nos esta ideia que temos que estar sempre a estudar repertório novo e sempre coisas mais difíceis e pronto, já toquei esta peça, então já posso tocar outra. E eu, a partir dessa altura, percebi que não era isso que eu queria fazer, que queria contrariar isso e que queria tocar a mesma música durante muito tempo e partilhá-la com muitas pessoas. Um bocado como aqueles artistas pop que lançam um disco e que passam um ano em turnê a rolar o disco. Isso aí é uma vida santa. De repente não há nervos, não há nada, porque as pessoas estão só a usufruir. E porque não, nós na música clássica não podemos ter esse prazer também. E se uma pessoa pensar em orquestras e pensar que tocam andam uma semana a ensaiar e tocam só uma vez aquela peça, para mim não é um desperdício, mas é um desperdício de energia, porque de facto acho
que as peças nunca chegam a estar, se calhar, onde podiam estar se forem tocadas muitas vezes. E muitas vezes em público, que é completamente diferente de tocá-las muitas vezes em casa. E tu sentiste que as pessoas não conheciam as peças de Satie? Sim, 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 sim. E muita gente ficou muito surpreendida. Muitos professores também, porque o Erik Satie é pouco tocado nos conservatórios, muito porque é música simples. E então dá-se Satie aos alunos que já não conseguem tocar mesmo nada naquela. Pronto, eles ao menos isto vão conseguir tocar. Mas o que eu acho fascinante no Satie é que é música muito profunda e ele próprio, por ter essa relação também com outras artes, era muito amigo do Picasso, do Jacques Cocteau, pintores, escultores, tem essa vivência de fora da música e põe essa vivência na música. Ele próprio gostava muito de escrever, gostava muito de desenhar e é música que eu própria não gosto de toda a música do Satie, não é uma questão de veneração. Há música que eu sei, eu nunca, não me interessaria neste momento fazer a integral da obra de Satie, porque há peças que eu considero que não são muito interessantes e há muita outra música para se tocar. Agora, no caso dele, acho que há peças que se calhar se uma pessoa ouvir fora do contexto, se calhar não tem assim muito interesse, mas se uma pessoa souber a história por trás da música, ou saber em que altura é que ele compôs aquilo, ou em relação a que é que ele compôs aquilo, as coisas ganham outro interesse. Foi por isso que eu comecei a fazer também concertos comentados, porque percebi que essa explicação aumentava a forma de fruir da música. E existe mais algum compositor como Satie, que gostes tanto como Satie? Ou... Bom, há um compositor também muito especial para mim e que, esperando que tudo corra bem, vou poder tocar a sua música em público pela primeira vez em outubro. É um compositor alemão chamado Hans Otte. E eu tenho uma história bonita com esse compositor porque ele já morreu em 2007, mas em 2010 um amigo enviou-me um e-mail com uma faixa de um disco a dizer: acho que vais gostar disto. E era uma peça deste compositor, um andamento de um ciclo que ele tem chamado O Livro dos Sons, e eu fiquei absolutamente fascinada com essa peça, fui ouvir o resto, fui ler sobre o compositor, a tal ponto que eu na altura ainda cheguei a pensar em fazer o doutoramento sobre esse compositor. É um compositor que não compôs muita música, mas compôs não só peças musicais, como fez instalações sonoras, teatro musical, escrevia também e tem um lado muito contemplativo que me agrada. E foi uma pessoa também muito discreta porque ele foi diretor da Rádio Bremen durante vários anos. Nesse contexto organizou vários festivais, nomeadamente o Pro Música Nova, de música contemporânea, e o Pro Música Antiga, de música antiga. Foi das primeiras pessoas a trazer o John Cage à Europa, o Lamont Young, o Terry Riley. Portanto, era uma pessoa que dedicou muito do seu tempo a dar a conhecer a música dos outros e, no fundo, ele apenas começou a tocar mais a sua música quando lhe foi diagnosticado um cancro, em que ele se reformou e a partir daí, então, ao ver que se calhar tinha pouco tempo de vida, dedicou-se e fez muitos concertos depois com este ciclo Livro dos Sons e o outro ciclo chamado Livro das Horas. E, portanto, desde 2010 que eu aprecio a sua música, já houve há uns anos uma possibilidade de vir a tocá-la e de organizar também um evento à volta disso, mas que não foi possível, e agora, em 2020, associada a este concerto na Culturgest, no dia 9 de outubro, vou fazer uma palestra sobre a sua música no Goethe Institute no dia 8 de outubro, acompanhada de uma pequena exposição e também será lançada uma brochura em que estarão textos traduzidos em português pela primeira vez sobre este compositor. Portanto, há também este compositor na minha vida e há outro compositor com quem eu tenho uma relação muito próxima e esse está vivo, porque isto não pode ser só relacionar com compositores que já não estão cá, que é o João Godinho. O João Godinho foi meu colega na Escola Superior de Música de Lisboa, fomos colegas de turma e ficámos amigos desde então e nessa altura acho que não toquei nenhuma música dele nas peças frescas. Ou talvez sim, mas não tenho a certeza. O que fizemos, entretanto, é que o João já fez uma peça para piano chamada Fogo Posto, que eu estreiei cá em Portugal, isso em 2013.
Depois, em 2014, o João adaptou essa peça para uma peça de dança que eu toco ao vivo. A peça chama-se Trovoada e é com e do coreógrafo Luís Guerra. Em 2017 fizemos a peça Noturno, que é uma peça que eu fiz com o coreógrafo Vítor Pontes, com música original do João. Nesse âmbito, depois, aquilo correu bem, houve muita gente que gostou da música e lançamos o disco e as partituras da música original da peça, pelo MPMP. E estamos agora noutra aventura em que o João fez música para Toy Piano, para uma nova peça que eu estou a fazer para crianças e que há de estrear também em outubro. Essa ainda está mais ou menos, não é segredo, mas pronto, ainda é uma coisa que se vai fazer. Mas sim, sim. E como é que começam esses projetos todos? São coisas que vão acontecendo ou já tinhas muitos desses projetos em mente? Eu estou sempre muito aberta ao que está à minha volta e entre projetos para os quais me convidam e ideias que vão surgindo, as coisas vão se fazendo. E tudo mas há uma parte proativa minha de ter uma ideia e de ir atrás de a concretizar. Por exemplo, a minha primeira colaboração com teatro foi porque eu tinha 2 amigos que iam concorrer a um concurso de São Luís, que estavam a ensaiar numa casa onde eu por acaso estava por causa de outros amigos, e eu percebi que eles iam fazer essa peça no Jardim de Inverno, que tinha piano. Então disse, olha, se quiserem levar uma pianista eu posso ir, ninguém se vai lembrar de levar uma pianista. Portanto, por uma brincadeira, de repente fomos selecionados para integrar as celebrações do Dia Mundial de Teatro e a partir daí surgiu uma turnê com esta peça, que era uma brincadeira, mas que acabou por se tornar séria. A minha primeira colaboração com dança que foi com a Tânia Carvalho, surgiu porque eu vi uma peça da Tânia Carvalho que adorei e que tive a vontade de a contactar na perspectiva de que se ela gostasse de trabalhar com uma pianista eu teria muito gosto, porque eu fiz balé quando era criança, portanto esta relação com o corpo também está muito enraizada em mim e também a minha vivência da música teve muito a ver, ou o início da minha relação com a música teve muito a ver com a forma como eu a sentia através do corpo quando fazia as aulas de balé. E por fazer esta peça com a Tânia Carvalho, houve um amigo que me viu, que depois me convidou para fazer outra peça, e, enfim, as coisas foram desenvolvendo-se assim. Mas, em alguns casos, também são programadores que me convidam. No caso do Noturno, a programadora de São Luís deu-me carta branca para fazer uma peça para crianças, e então depois eu convidei o Vítor Pontes, convidei o João Godinho, e o Vítor Pontes convidou um bailarino da sua confiança. Enfim, são coisas que vão acontecendo um bocadinho em cadeia e obviamente que como freelancer eu tenho que planear a minha vida a curto e a longo prazo, porque enfim, não tenho propriamente um vencimento ao fim do mês assegurado a cada ano letivo, mas há um espaço também que eu gosto de deixar para o inesperado, para projetos que me convidam e que tenho interesse em fazer e que tenho que ter espaço para os aceitar também. Então achas que faz falta essa junção das artes? Ou seja, os músicos estão muito para os músicos, se calhar o teatro está mais para o teatro, não existe essa junção, ou não se vê tanto? Pois, eu acho que depende muito da experiência de cada pessoa, mas hoje em dia acho que há uma tendência para as pessoas estarem um bocadinho isoladas nos seus quintais e no caso da dança, por exemplo, na dança e no teatro, às vezes é mais fácil pegar em música já gravada e pô-la nas peças do que estar a fazer encomendas, porque tudo isso encarece os projetos, tudo isso complica a logística, mas eu acho que é muito interessante essa junção e acho que temos todos a ganhar com isso. Mesmo a minha forma de estar em palco mudou muito por eu trabalhar com as artes performativas, por essa dimensão do que é estar em palco. Mesmo questões muito simples como a iluminação. Nós nos recitais de música, em geral, é aquela bola que é uma seca à volta do instrumento ou à volta do grupo de música de câmara, mas pronto, que na música temos sempre esta tendência de focar-nos na música e de repente é isso, e de facto é a personagem principal, não é? Ali, mas não faz mal ter filtros nas luzes e que as luzes mudem consoante a peça ou que haja um desenho de luz específico para um repertório específico.
E isso foi uma das coisas que eu, por exemplo, fiz quando comecei a fazer o segundo recital que fiz à volta de Satie, que era o I Love Satie, que depois deu origem a este disco novo que lancei em dezembro, chamado Arrequei, e aí encomendei ao Fred Rompante um desenho de luz para esse recital, que é um desenho de luz que começa na primeira nota do meu recital e termina no fim, nesse sentido de haver também uma narrativa associada à fruição da música. Sim, sim. E também falaste há pouco de uma coisa que eu gostei bastante, que é isso do recital. Muitas vezes fazemos recitais e que não são como uma viagem, digamos, não são um todo, são um conjunto de muitas peças que às vezes não têm nada a ver umas com as outras e depois está feito. Precisamos de 50 minutos de música e fazemos, juntamos. E que importância é que tu achas, já vi que achas isso importante, de haver essa conexão? Para mim é importantíssimo e tem muito a ver com esta ideia de contar histórias. Eu já, com o Satie 150, perdão, no Eric Satie o Perigo Patético, foi esse recital que fiz em 2010, acho que foi a primeira vez que eu conscientemente criei um recital como um todo. E a partir daí mantive, por exemplo, depois no ano seguinte, ou 2012, fiz um recital chamado 1912, que era só peças de 1912 de compositores muito, muito diversos, mas que tinham essa linha, no fundo, para mostrar a variedade que existiu no mundo da criação nesse ano. Tenho um recital que também lancei em disco no ano passado, chamado Viagens da Minha Terra, quer dizer, o disco é Travels in My Homeland, que saiu pela Grand Piano, que são 2 ciclos para piano de 2 compositores portugueses, o ciclo Viagens na Minha Terra, de Lopes Graça, e o ciclo Lume de Chão, de Amílcar Vasques Dias, que são 2 peças que faziam parte do meu doutoramento, mas que eu apresentava e que apresento em recital como 2 formas de 2 compositores se relacionarem com o país. Por um lado, Lopes Graça pega em 12 melodias tradicionais portuguesas e converte-as ou adapta-as para piano, com o seu estilo inconfundível. Por outro lado, o Amílcar Vasques Dias escreve um ciclo para piano baseado, o ciclo chama-se Lume de Chão, Tecido de Memórias e Afetos, que é no fundo o que é que a sua experiência enquanto português, que nasceu no Norte e vive no Alentejo, e que é uma pessoa que também já esteve fora, mas de que forma essa sua experiência o relaciona com Portugal. E tem a ver com isso, com essa ideia. No caso do Arrequei, que é este disco que lancei agora, foi no fundo continuar o trabalho que fiz com o recital Satie 150, também de intercalar a música de Satie com música de outros compositores que fizeram esses desvios do canon. Isso interessa-me muito, essa ideia do recital como um todo. Nem concebo sequer a possibilidade de tocar peças avulso para encher programa. E até falando um bocadinho do projeto que fizeste há uns anos, na Gulbenkian, de tocar 14 horas seguidas, porque eu vi isso e pensei, não é possível. Eu sei que a peça tem mais tempo que isso, não é? Mas há quem já o tenha feito. Sim, várias pessoas, portanto, não é assim uma coisa, enfim, é fora do comum, mas aliás, há um pianista que o tem feito até várias vezes. Eu, entretanto, já toquei as Vexation 3 vezes. A primeira em 2016 no Festival Jardins e Femos, durante 15 horas. Depois na Fundação Carlos Gulbenkian, no Festival Piano Mania, durante 14 horas. E no ano passado, fez agora há poucos dias, um ano, toquei durante 7 horas, mas numa performance com o coreógrafo e bailarino João Fiadeiro, em Lisboa. Ele também 7? Ele também fez... Ele também, sim. E o meu impulso para tocar a peça foi mesmo sem pensar, e tem a ver com esta minha relação com a obra de Satie, de querer habitá-la e de querer partilhá-la. Em 2016, o tema do Festival Jardins e Femos era o tempo. E durante esse ano, que era o ano da minha digressão à volta dos 150 anos de Satie, achei que faria todo sentido partilhar esta peça num festival cujo tema é o tempo. E propus à programadora e enfim, chegamos a esta ideia das 15 horas por uma questão pragmática, porque a minha ideia era tocar até não aguentar mais, mas a Sandra Oliveira achou que era mais sensato ir com calma. E
enfim, foram experiências muito marcantes e que foram muito marcantes também pelos ecos que eu recebi das pessoas que assistiram. Porque, mais uma vez, não é, eu não fiz isto para mim, eu fiz Sim, isto não é atual, não pela é? partilha. Sim, sim, sim. E tanto em 2016 como em 2018, houve gente que ficou lá praticamente o tempo todo, houve gente que foi no início e gente que foi no fim, gente que ia lá passando para ver como é que eu estava, e especialmente em 2018, como foi transmitido também em streaming, eu tive amigos que tiveram comigo o dia todo, tiveram em casa, mas que tiveram aquilo ligado porque não conseguiam desligar, porque tinham receio que acontecesse alguma coisa ou queriam estar ali a acompanhar. Mas a música é Enfim, sempre repetitiva, não é é? sempre a mesma coisa. Portanto, e na altura quando nós decidimos fazer as 15 horas também, e no fundo não fazer a indicação que está na partitura, é porque o Erik Satie nunca falou sobre esta peça em vida. Portanto, tudo o que se fizer com esta peça não sabemos exatamente o que é que ele queria, portanto, é uma extrapolação. E quem fez a estreia da obra, ou quem promoveu a estreia da obra, foi John Cage, em Nova Iorque, nos anos 60, mas aí, em vez de ser só um pianista, cada pianista era um conjunto de, julgo que eram 10, cada pianista tocava 20 minutos e havia um pianista que se sentava ao lado e quando o outro acabava sentava-se na cadeira, no banco e continuava a tocar e, portanto, foi assim a estreia. Portanto, já a estreia o quê? É mais fácil assim. Exato. Portanto, já a estreia não cumpria as indicações, porque o que Erik Satie diz, que nem diz, que não é propriamente uma indicação, é uma partitura, é uma página de música, em que ele escreve: para se tocar 840 vezes seguidas este motivo, é preciso preparar-se de antemão, no maior silêncio e nas mais sérias imobilidades. Portanto, no fundo o que ele faz é uma proposta, ele não diz tem que se tocar, ou esta peça consiste em tocar-se 840 vezes seguidas. Ele diz para se tocar, portanto, está aberto a essa possibilidade. E, portanto, e a peça, dentro de uma só página de música, é repetitiva, porque é composta por um baixo, depois há uma harmonização, toca-se o baixo novamente, toca-se uma segunda harmonização, que é uma inversão da primeira, e toca-se o baixo. Portanto, é uma estrutura em 5 partes, que depois é repetida. E para eu ter noção também da passagem do tempo, eu imprimi as 840 páginas e ia parando. Sim, ia parando, no fundo, para também ter algum movimento na peça, sendo que a nível físico é muito violento, foi muito violento, especialmente das 2 primeiras vezes, as 7 horas para mim já foi mais tranquilo. Sim, e bom, a experiência mesmo violenta foi a primeira, porque eu não estava bem preparada fisicamente e também não acautelei que iria necessitar de massagem e de uma terapia logo a seguir, portanto foi tudo feito assim um bocadinho para desenrascar. Na segunda vez já foi completamente diferente porque tive o apoio da Federação Portuguesa de Futebol e portanto tive massagens antes e depois da performance, massagens mesmo muito intensas e que ajudaram muito não só a aguentar a performance como depois a recuperação. E como é que estudas para esse momento? É muito mais um estudo físico e mental que digamos, musical, não? Sim, sim, sem dúvida. É uma questão de viver com a ideia, porque também não se consegue... Na verdade, agora estou a lembrar-me, eu toquei a peça uma ou outra vez, mas aí foi tão curtinho que eu nem costumo falar disso, que foi na Fundação de Serralves, no Serralves em Festa, eu toquei a peça durante 40 minutos. Pois, e foi muito, mas foi a primeira vez, porque no fundo eu quis fazer isso para experimentar, para perceber como é que eu reagia em público a tocar a peça em repetição. E porque não dá para treinar isso em casa sequer, porque não há a adrenalina do momento e é um bocadinho de perda de tempo estar a tocar, porque não tem nada a ver, o corpo nunca se vai comportar da mesma maneira em casa como em público. Portanto, foi uma ideia muito de preparar o corpo, de fazer alongamentos, de estar em forma. Depois há uma questão também importante, que é a questão fisiológica, porque durante estas performances eu não comi nem bebi. Portanto, nos dias anteriores eu fui diminuindo
os alimentos e os líquidos que ingeria para, no fundo, o corpo estar mais desacelerado. Enfim, e depois pronto, é daquelas coisas que me perguntam logo, mas como é que é? Não foste à casa de banho, mas não comeste? Bom, é que nem pensava nisso, especialmente da segunda vez. A primeira vez foi aquela coisa um bocadinho, foi a novidade. E na primeira vez ainda bebi um café, porque a primeira vez foi entre a 1h30 da tarde e as 4 da manhã. Enfim, foi pela madrugada adentro. E, portanto, eu a determinada altura já estava a ficar com muito sono, ainda bebi um café, houve uma pessoa que me fez uma massagem enquanto eu estava a tocar porque eu estava a ficar com muitas dores, ainda comi chocolate, portanto, mas na verdade, acho que se calhar teria aguentado, mas não sabia muito bem, não conhecia tão bem o meu corpo. E em 2018 já foi completamente diferente, porque aí aguentei o tempo todo sem comer e sem beber, tinha água e tinha alimentos perto de mim caso precisasse, mas obviamente foi duro porque comecei a ter dores a meio e depois também comecei a sentir uma certa sonolência já quando já estava passado 10 horas, mas sentia que estava bem presente no momento e que não ia correr bem. A mim o que me custa pensar nisso é mais a ansiedade que a música são 2 minutos, vamos a falar de ouvir a mesma música constantemente. Sim. Tu deves ter ido para a cama e a tua cabeça sempre a mesma música, não? Sim, aquilo fica na cabeça, mas ao mesmo tempo... Se calhar leva também para uma viagem, não é? Como se... Sim, aqui é uma grande viagem e a própria música é difícil, não é uma música prazerosa, tanto é que, apesar de Satie nunca ter falado da peça e a peça não estar datada, o manuscrito, os musicólogos datam esta peça num período muito difícil. Satie, em que ele teve um caso amoroso que correu muito mal com uma pintora chamada Suzanne Valadon. E, portanto, estas vexations é um bocado bater com a cabeça na parede, é assim, mesmo um desespero e uma experiência catártica de não sair do lugar, mas tentar que aquilo nos leve a algum lado. E, portanto, a música é difícil, é algo que não é leve. Tanto é que houve uma amiga que estava a assistir e há uma senhora que mete conversa com ela e diz: isto é insuportável, mas eu não me consigo ir embora. porque por um lado há uma certa angústia associada à peça, mas as pessoas depois também ficam ligadas à pessoa que está a tocar e quase que sentem que precisam de apoiar. Há ali qualquer coisa cerimonial também. Há um amigo que me disse que de repente parecia que era o meu enterro, que as pessoas estavam todas ali à volta a velar. Assim, é uma experiência forte, mas ao mesmo tempo, apesar de toda esta carga, eu quando penso nestas experiências penso como experiências felizes Sim. de fazer aquilo que me propus a fazer e perceber que foi uma coisa que teve impacto em algumas pessoas acham que eu sou completamente louca e fazem outras coisas e acho muito bem, mas há depois também outra parte que é uma questão mais ligada à meditação, que é uma área que me interessa muito, porque nós hoje em dia estamos aqui, mas estamos no passado, estamos no futuro, estamos a fazer planos, estamos a tomar decisões, agora estamos aqui os dois a falar, mas daqui a 10 minutos já vamos estar, não sei, a fazer o quê, a preparar, enfim. E fazer uma performance daquelas é um alívio, porque, por um lado, eu sei que quando me sentei na Gulbenkian às 10 da manhã do dia 14 de janeiro de 2018, eu ia lá ficar sentada durante 14 horas e a minha vida era muito simples nesse dia, eu só tinha que continuar a tocar. Portanto, há um lado que se calhar para muitos seria masoquista, tens que ficar sentada o dia todo a tocar piano, mas eu não via isso assim. Vejo isso como um prazer da permanência também. E já pensaste alguma vez aumentar o tempo? Não, e já tive convites para fazer a peça novamente e acabei por dizer que não. Acho que a minha relação com a peça está feita.
Foram experiências muito bonitas, todas diferentes, especialmente esta última com o João Fiadeiro. Também foi um momento muito forte porque foi no Ateliê Real, um espaço da companhia do João Fiadeiro, que foi despejada. Portanto, esta nossa performance foi o último evento naquele espaço que era habitado há muitos anos e por onde passaram muitos artistas em residência a fazer espetáculos. Portanto, foi um momento muito forte, especialmente para o João, a despedida do espaço, e as pessoas que também lá foram, muitas delas já tinham dançado lá, já tinham feito performances lá. Portanto, acho que foi uma boa despedida. Não quer dizer que se calhar daqui a uns anos mude de ideias, mas não está minimamente no meu horizonte fazer isso agora a curto prazo. E que mais projetos tens neste momento, em vista? Bom, eu durante a quarentena, em março, lancei um disco novo com o drumming e com o Luís Fernandes, um disco chamado Textures and Lines, que foi um projeto que estreou no ano passado, foi um convite do drumming ao duo que tenho com o Luís Fernandes, um duo de piano e eletrónica. Estreou em concerto no ano passado e este ano tínhamos já o lançamento do disco marcado para março, juntamente com uma série de concertos na Culturgesto, no Cineteatro Loletano, em Braga e em Ilhavo. Enfim, não foi possível fazer os concertos, mas lançamos o disco à mesma e à partida os concertos vão acontecer, ou à partida estão agendados para o final do ano. E é um projeto que espero que ainda possa continuar e ter uma itinerância. Fizemos agora, aliás, o meu primeiro concerto após 5 meses sem tocar em público foi precisamente com este projeto no jardim do Parque de Serralves e soube muito bem. Sim, mas, que de repente durante 5 meses uma pessoa já está envolvida noutras coisas e está a preparar concertos, mas sem esta perspectiva, e voltar a tocar em público foi muito bom, especialmente num concerto ao ar livre, num contexto de verão e agradável, foi mesmo muito bom. Portanto, temos esse concerto em itinerância. Vou fazer o concerto com a música do Hans Otta no dia 9 de outubro. Tenho também esse novo espetáculo para crianças com a música do João Godinho, que se chama As Árvores Não Têm Pernas para Andar, que é um projeto para alunos do pré-escolar ou para crianças do pré-escolar. E também em dezembro vou retomar um projeto que tenho com a Sopa de Pedra, que é um concerto. Nós estreamos esse concerto no Festival Bons Sons no ano passado e vamos retomar o projeto no final deste ano, portanto temos estado a trabalhar para isso. Tenho também marcado a estreia de uma nova peça com a Tânia Carvalho em Valência, que devia ter acontecido em junho, mas que foi adiada. Bem, veremos se acontece, mas esperemos que sim. Enfim, tenho muitas coisas em andamento. E também lancei o disco, o livro Arquei em dezembro de 2019, que agora já parece que foi há uma eternidade, e já passou muito tempo, mas tinha a perspectiva de fazer lançamentos do disco também, que entretanto foi tudo sendo cancelado, portanto também tenho ainda esse disco para promover e para partilhar. E como despedida, que conselhos deixas aos jovens músicos? Os meus conselhos são sempre pouco ortodoxos. Não são conselhos de estuda muito, confia no teu professor. Acho que estuda o suficiente para poderes viver e teres uma boa vida. Porque na música clássica, ou pelo menos no meu caso, eu vivi muitos anos com o peso de achar que nunca estudava o suficiente e com o peso de nunca tocar bem o suficiente quando, obviamente, me comparo com os grandes pianistas da história da música. Ainda por cima no piano temos grandes virtuosos, portanto, para uma pessoa se sentir bem com aquilo que é, com aquilo que toca, é preciso mesmo uma aprendizagem e de aceitar aquilo que somos, o nosso percurso, onde é que nascemos, em que contexto nascemos, os nossos professores. Portanto, eu acho que acima de tudo é bom os jovens músicos estarem na música pelo gozo que isso dá, pelo prazer de tocar. E obviamente quando nós gostamos de uma coisa queremos fazê-la cada vez melhor. E querer tocar determinadas obras que eu gostava muito fez-me estudar para conseguir tocar essas obras
à medida ou da forma que eu conseguia na altura, algumas melhores que outras, enfim. Mas acima de tudo é importante as pessoas estarem na música pelo gosto e pelo prazer de tocar, pelo prazer de partilhar. E outra coisa que também é mesmo muito importante, e isso muitas vezes é difícil, especialmente dependendo das personalidades dos alunos e dos professores, é as pessoas encontrarem o repertório certo para si. Porque nós na música clássica também temos há muito o endeusamento do professor e nós queremos corresponder às expectativas do professor, mas às vezes aquilo que o professor tem para nos ensinar serve para uma área da nossa vida, mas não serve para o resto. Ou seja, o nosso professor toca muito bem determinado repertório, mas aquele repertório não é o repertório certo para nós. E se a pessoa não descobre o repertório certo, vai sempre sentir desconforto o resto da vida. E eu penso nisso porque olho para trás agora e há peças que eu toquei que não me diziam nada e que eu já nem me lembro sequer. Há peças que eu já nem tinha a certeza que tinha tocado, porque na verdade não me tocaram o coração. E obviamente que nós no nosso percurso tocamos obras que não são tão interessantes ou que os nossos professores nos dão porque são boas para trabalhar determinado aspecto, mas acho que com o tempo é muito importante cada pessoa descobrir o seu repertório e descobrir o contexto em que se sente bem. E acho que só assim é que poderá estar em paz e poderá ter prazer naquilo que faz. Muito bem. Bem, Joana, muito obrigado por ter aceito o convite. Foi um Muito gosto estar obrigada. contigo. Muito prazer.